Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. Aqui estamos neste dia, hoje, segunda-feira, né? 24 de março, do ano da graça de Deus de 2025. Gente, chegamos ao final de mais um trimestre. Que trimestre abençoado, não é verdade? Onde o tema geral foi em defesa da fé. Foram assuntos preciosos, 13 preciosas lições, defendendo as nossas razões doutrinárias, a nossa fé. Isso é muito, muito importante. E nesta última lição não será diferente. Vamos permanecer atentos, sempre com muito, muito cuidado contra os falsos mestres, contra as heresias que vêm para perturbar, conturbar, trazer confusão às nossas igrejas. Vamos tomar muito cuidado. Nós somos aqui membros da primeira Assembleia de Deus, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo, cujo endereço é Avenida Saturnino Rangel Mauro, 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Para as nossas reuniões, saiba, você é o nosso convidado todo especial. Nossos cultos são domingos, terças e quintas-feiras. Às terças e quintas, 19 horas e 30 minutos. Nas terças, culto de oração e de doutrina. Nas quintas, clamando pelas causas impossíveis. É o Deus que resolve problemas que para os homens são impossíveis, mas para ele, Deus, não é absolutamente nada. Nos domingos, temos duas reuniões importantíssimas. Pela manhã, 8 horas e 30 minutos, a nossa escola dominical, onde temos uma revista para cada faixa etária, com professores especializados para dar a matéria de acordo com a idade, com a linguagem toda apropriada. Você pode vir, trazer teus filhos, netos, viu? Que você será muito bem orientado. É a maior escola teológica do mundo, pois abrange do maternal até o infinito, não é importante? E à noite, a partir das 17 horas e 45 minutos, o nosso grande culto dominical de adoração a Deus e de pregação do Evangelho. Diariamente temos oração pela manhã aqui, das 8 às 9 horas da manhã, de segunda a sexta. Ao meio-dia, temos o momento de oração pelo canal do YouTube, na nossa plataforma aqui. São estes os avisos da nossa igreja, viu? Venha, nos faça uma visita. Repito, você é o nosso convidado todo especial. Isto posto, vamos agora direto ao assunto. O irmão Peter Zuck estará lendo agora o título, texto áureo, verdade prática e a leitura bíblica que será efetuada nas classes, como também ele estará apresentando todos os objetivos das lições, enfim. Nós vamos entrar agora, mergulhar no assunto, viu? Ao microfone, o irmão Peter Zuck. A paz do Senhor, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estudaremos a lição de número 13, que vai ser ministrada no dia 30 de março de 2025. E não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, de enviar esse vídeo, de enviar esse estudo para uma igreja, para um irmão que você conhece, para aquele que você quer convidar para a Escola Bíblica. Hoje, então, nós estudaremos a lição cujo título é Perseverando na Fé em Cristo, lição de número 13. O texto áureo da lição diz o seguinte: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. A verdade prática. A Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. A leitura bíblica em classe está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3,
dos versículos 10 a 17. E diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Os objetivos da lição apresentados no plano de aula falam o seguinte: primeiro objetivo, mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança. O segundo objetivo, enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus. E o terceiro objetivo, considerar as Escrituras como fundamento da vida cristã. Assim diz a introdução da lição de número 13. As religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade, mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade ou até mais que as Escrituras. Pastor Mário. Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros, estamos diante de uma preciosíssima lição que fecha com chave de ouro todo este tão abençoado trimestre. Não é? Olha bem, estamos diante de uma lição onde a palavra de Deus, ela é o ponto central. Todas as religiões por aí afora que não têm um verdadeiro respaldo bíblico, seitas, podemos assim dizer, na íntegra, são igrejas, são religiões que se complementam com muitos livros dos seus autores, fundadores, que divergiram em alguma coisa. Mas a verdadeira igreja só tem um livro para sua base, que fundamenta sua regra de fé, que sustentabiliza verdadeiramente sua fé, que se chama Bíblia Sagrada. Para alguns teólogos, para alguns teólogos modernos e até ateus, eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. São mentirosos. Tendências malignas, porque a Bíblia não contém. A Bíblia, ela é a palavra de Deus no seu todo, do Gênesis ao Apocalipse. Nos seus 1189 capítulos, 31.172 versículos, ela é a palavra de Deus. Como Paulo relata aqui de maneira categórica, que toda a Escritura é divinamente inspirada. Está escrito aqui. Não tem trechos, não tem porções inspiradas e outras não. Ela é toda. Desde o primeiro versículo no Gênesis até o último no Apocalipse, toda a Escritura é divinamente inspirada. E é nisto que cremos. É isto que abraçamos. E não aceitamos absolutamente nada ao contrário.
O que foi ensinado ao contrário é falso. E o apóstolo Paulo foi categórico dizendo, olha, se descer do céu um anjo pregando um outro evangelho que não seja este, que ele seja anátema, isto é, maldito. Gálatas 1:8. Prestaram atenção? Queridos professores, queridos alunos, pensem bem e abracem esta Bíblia. Creiam nesta Bíblia. Creia na Bíblia e seja sábio. Seja salvo. Seja salva, viu? Creia na Bíblia e receba a salvação. Leia a Bíblia. Seja sábio. Seja sábia. Pratique a Bíblia e seja santo. Seja santa. E nisso tudo, indubitavelmente, você galgará as mais altas posições celestiais. E lá, você estará para sempre na presença do Senhor nosso Deus, se você guardar, praticar, obedecer esta palavra. Disse o salmista, escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 12. Verso 11 e 12. Então, preste muita atenção, viu? Vamos então agora ao primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto da lição de número 13 tem o seguinte título: Diante das heresias é preciso perseverança. O primeiro ponto fala sobre os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias contra as fábulas ou as genealogias intermináveis. 1 Timóteo 1:4, 4:7 e Tito 3:9. E a expressão falsamente chamada ciência em 1 Timóteo 6:20, sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico, que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Irineu de Leão, que viveu entre 135 e 204, combateu tal sistema em sua obra Contra as Heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração: os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas, também de sua época, os falsos doutores da lei, 1 Timóteo 1:7, da circuncisão, Tito 1:10, e as fábulas judaicas, Tito 1:14. Pastor Mário. Aqui estamos, amados, diante de falsos mestres, falsos doutores. E para isto é bom que vocês leiam 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 5. 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5. E 2 Timóteo capítulo 4, de 1 até o 3. Vocês estão vendo? 1 Timóteo 4, de 1 a 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. 2 Timóteo 4, de 1 a 3. E também 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 até o 3. Esses textos que eu acabei de mencionar falam dos falsos mestres, dos falsos doutores. E quem os chamou aqui foram Paulo e Pedro. Prestem muita atenção no que eu vou dizer. Quando se fala de mestres, está se falando de pessoas doutas, de pessoas hábeis, de pessoas bem versáteis, com ótimas colocações. Eles são coerentes naquilo que eles dizem, que estão determinados a dizer. São preparados intelectualmente. E o pior, a serviço do diabo. Não são pessoas débeis, frágeis, não são pessoas ignorantes, são pessoas
tremendamente convincentes. Entenderam por que é que temos que tomar cuidado? Lendo Pedro, 2 Pedro 2, de 1 a 3, está tão atual, irmãos, amigos. Eu costumo dizer que parece que Pedro está vivo lá em Jerusalém, mandando pela internet esse texto, de tão atual. Aí eu me lembro que Pedro já dorme no Senhor, sendo que quem inspirou a Pedro está vivo hoje, que é o Espírito Santo. E ele, onisciente como é, pois o Espírito Santo é Deus, ele já sabia que esse texto que ele inspirou a Pedro seria atual na época e é atual hoje, em pleno século XXI. E olha o que diz Pedro, 2 Pedro 2, 1. Como houve na antiguidade os falsos profetas, haverão entre vós falsos mestres, que dissimuladamente introduzirão em vosso meio heresias. Olha aí. Blasfemando o caminho da verdade, negando o nome do Senhor. E o que me deixa muito triste, inclusive, me chama a atenção, é o versículo 2, quando ele diz assim, olha, e muitos os seguirão. Veja a capacidade de convencimento dessa gente. Deus usa Pedro para dizer que não são poucos os que entrarão pelo caminho da heresia dessa gente. Pedro está dizendo, muitos os seguirão. Muitos serão enganados. O caminho do evangelho será blasfemado. E tem ou não tem sido blasfemado, irmãos? Olha quanta comercialização. Olha quanta coisa tem sido dito, denegrindo a maravilhosa imagem do evangelho e o bom nome do Senhor Jesus. Mas uma coisa que é de estarrecer é o versículo 3. Pedro dizendo isso há 2000 anos atrás. E hoje muito mais, com o advento da internet, então, né? Ele diz assim, olha, e eles por avareza. O que é avareza? É amor ao dinheiro. E olha o que Pedro disse aqui. Por amor ao dinheiro, eles farão negócio de vós. Em outras traduções tem, farão comércio de vós. Agora Pedro diz que eles serão terrivelmente castigados. O tempo deles também chegará e punidos eles serão. Mas até lá, muita gente será por ele influenciada e muitos perderão suas almas. Esses homens estão aí, vendendo livros, vendendo mídias, vendendo tudo o que pode. E são milhares e milhares, e alguns até milhões de seguidores, ouvindo essas heresias e engodando suas almas de pecado, de promiscuidade. E o fogo dos infernos os aguarda, infelizmente. Jesus disse de maneira categórica aos falsos líderes judeus, em Mateus 23:15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis céus e terras para fazer um prosélito e depois vocês os torna 2 vezes filho do inferno, pior que vocês. E o pior disso tudo é isso, irmãos, que na maioria das vezes os filhos dessa gente tornam-se piores que eles. Os discípulos que superam até os seus professores, os seus tutores. E Paulo chamou essa gente de falsos, como Pedro também. Agora se faz necessário resisti-los, firmes na fé. Paulo os encarou. Aqui o comentarista até citou os gnósticos, que nós estudamos na antepenúltima lição, né? Na de número 11, sobre essa gente
que quer colocar o bem e o mal juntos e que apenas um grupo se salva, os iluminados. Falamos isto aqui, que somente Jesus salva e salva todos, e não grupinhos determinados. Os falsos judeus, que nós citamos aqui também agora. Paulo combateu essa gente, João também, os apóstolos também. Então, amados, não é de hoje que esses falsos doutores existem. Ao transcurso dos séculos, e já se passaram 2 milênios, a luta continua, mas o Espírito Santo ainda está aqui, e ele tem levantado homens sérios, santos e sábios, para combater esses hereges e ensinar o povo o caminho do bem, o caminho da verdade, o caminho da justiça, à luz sacrossanta da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Como disse Deus a Josué, capítulo 1, versículo 8, não te apartes do livro desta lei, e neste livro medita de dia e de noite, e assim os teus caminhos prosperarão. O salmista disse no Salmo 1 e o verso 2, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não te apartes, irmão, irmã, do livro desta lei, da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus plena, toda ela, repito, do Gênesis ao Apocalipse, é divinamente inspirada e combate as heresias destes falsos mestres. Vamos agora ao segundo e terceiro subpontos. O segundo subponto fala sobre a experiência apostólica, nos versículos 10 e 11. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis, versículo 10. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé, Atos 13:8, 12:50, 14:5 e 7:19. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo e Listra na sua segunda viagem missionária, Atos 16:1-3. Isso aconteceu depois dessas perseguições, e Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. Terceiro subtópico, entendendo o querer, no verso 12. O verbo querer, em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. É mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4,14. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Pastor Mário. Entendemos aqui que Paulo testemunha, testifica de suas experiências apostólicas nas 3 viagens missionárias. Na primeira, então, como ele sofreu ao lado de Barnabé. Na segunda, ele se encontra com Timóteo. Este menino, agora um jovem obreiro, bem educado pela sua avó e mãe, Lloyd e Eunice, era um menino bem instruído nas leis judaicas. E agora, com Paulo, tinha experiências cristãs. E é claro, como disse o comentarista, Timóteo tinha conhecimento de algumas destas perseguições que Paulo sofreu e passou. Ele deve ter ouvido da sua mãe e da sua avó. Eu aconselho você que é professor, você que é aluno, dê uma lidinha em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir dos versículos 11 até o final, onde Paulo faz um relato do que ele passou. Sofreu muito, mas muito. O que você imaginar.
surras terríveis, com varas, chicotes, foi apedrejado, passou por naufrágio, fome, sede, perseguições dos gentios, perseguições dos seus irmãos de raça. Enfrentou os obreiros falsos, os falsos apóstolos, os falsos ministros. Este homem sofreu muito em prol de uma causa, defendendo a fé, defendendo o evangelho, defendendo os irmãos. Ele nos deixou este legado, irmãos, de confiança. Não podemos parar. Defender as ovelhas do Senhor, desses homens terríveis, desses lobos vorazes. No final mesmo da sua terceira viagem missionária, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, na cidade de Éfeso, lá pertinho. Ele não chegou a ir lá porque ele estava indo a Jerusalém, mas ele chama os líderes da igreja em Éfeso e dá um conselho, dizendo para eles estarem atentos, pois Deus havia os constituído bispos sobre o rebanho. Rebanho esse do Senhor que Jesus resgatou com seu próprio sangue. E olha a advertência de Paulo: eu sei que após a minha saída, lobos vorazes se levantarão no meio do rebanho e não pouparão o rebanho e se levantarão do vosso meio. Atos 20, a partir do versículo 28 até o 33. E ele diz que era para aqueles obreiros defenderem com afinco, com coragem, as ovelhas desses lobos vorazes. E o que é interessante é que esta profecia de Paulo, que era profeta, se cumpriu na íntegra. Porque isto foi aproximadamente, ali, beirando os anos 60, por ali. E quando é no ano 96, no Apocalipse, a carta de Éfeso, Jesus fala, através de João, dos nicolaítas ou nicolaítas que se levantou na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso, e que Jesus os odiava, não aceitava, um grupo de rebeldes, sabe? Hereges. Se cumpriu aquilo que Paulo advertiu. E aqui Paulo aconselhou a Tito, aconselhou a Timóteo. Pedro, da mesma forma, sempre advertindo os obreiros e os crentes para tomarem cuidado com esses homens, que já eram muitos na época. E olha que naquela época não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha revistas, não tinha jornais, muito menos internet. Imaginem como esse grupo cresceu. E veja que o povo de Deus hoje é bombardeado por toda sorte de heresias em canais, em plataformas, diversas mídias. Então tome cuidado. Veja com quem você anda, veja com quem você está aprendendo. Porque disso depende o teu futuro espiritual. É um fim de lição forte. Na minha opinião, pessoal, estamos fechando com chave de ouro essa advertência. Que a tua fé não seja abalada. Permaneça firme na fé, persista firme na fé. Não desanime nunca. Porque breve, muito breve, deixaremos esse vale de lágrimas e estaremos com o Senhor para sempre lá na glória celestial. Vamos ao quarto subponto. Quarto subponto. Características dos enganadores. No versículo 13. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é goés, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta, usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então, essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras, a falsos mestres. Em nada diferem dos falsos doutores.
nenhum deles teve futuro promissor. 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Pastor Mário. Então vocês estão vendo aqui que categoria terrível de gente era esta, né? Olha a palavra que Paulo usou aqui, que no seu original grego, né, corresponde a encantadores, feiticeiros, pessoas de péssimas índoles. Estes são os verdadeiros cães espirituais. Está lá no Apocalipse, né? 22:15. Ficarão de fora os cães. Feiticeiros, idólatras, homicidas, os que se prostituem, os idólatras e todo aquele que ama e comete a mentira. Este termo cães, também Paulo fala escrevendo em determinada epístola, me parece que aos Filipenses, que nada mais é do que pessoas filhos do diabo, filhos de Belial, de péssimas índoles, índoles malignas, que não têm amor pelas almas, pelo contrário, são lobos vorazes, destruidores de lares, casamentos, famílias, fé, agentes de Satanás, para arrancar os irmãozinhos simples da igreja, da comunidade santa, pura e cristã. O próprio apóstolo João, na sua segunda epístola, versículo de 8 em diante, ele diz: se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, nem o recebais em casa, nem com ele comais. Vocês estão vendo, irmãos? A dificuldade que os apóstolos tinham e o tipo até de conselho que eles davam. Porque como conviver com essa gente? Como ter comunhão com essa gente? E Paulo chegou a dizer que comunhão tem a luz com as trevas, o crente com o incrédulo, Cristo com Belial. Não tem, irmãos. E Amós 3:3, disse o profeta, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Então, temos que ser, inclusive, radicais neste ponto. Não devemos nos misturar. Vamos defender a nossa fé, a nossa causa, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ser defensores desta palavra e ensiná-la como ela é. Doa a quem doer, custe o que custar. Mas a Bíblia tem que ser ensinada como ela é. Paulo foi claro ao dizer, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isto também ceifará. O que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Então, amados, precisamos conhecer bem as Escrituras para termos condições de fazer a defesa da nossa fé, do nosso ensinamento. Sobre isto, já nos dizia Jesus, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Ele disse mais, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5:39. Veja como é bom ter este conhecimento. E o que foi que Deus disse sobre o seu povo que deixou de conhecê-lo? Ele disse, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Depois o próprio Oséias incentiva ao povo dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva, sim, como chuva seródia, que rega a terra. Oséias 6:3. Então, irmãos, vamos adquirir conhecimento de Deus.
Vamos estudar mais a palavra de Deus. Vamos examinar mais as escrituras sagradas do Senhor. E assim estaremos imunizados, sabe? Contra estes venenos heréticos desses falsos mestres que nos rodeiam. Pensem nisto, viu? Vamos agora, então, ao segundo ponto da nossa lição. Segundo ponto da lição número 13. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Primeiro subponto. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras. Versículo 14. O contexto em 2 Timóteo 3, de 10 a 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, as escrituras sagradas, que são inspiradas por Deus. Interessante que no versículo 14, o apóstolo emprega o pronome relativo de quem, em sabendo de quem o tens aprendido. No plural grego, tinon, literalmente dos quais. Isso permite as seguintes traduções. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Isso na nova tradução na linguagem de hoje. Pois conhece aqueles de quem aprendeu, na nova versão transformadora. E confiar naqueles de quem você aprendeu, na nova Bíblia Viva. Desde a infância, no versículo 15, seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Lloyd. 2 Timóteo 1,5 e ao próprio apóstolo Paulo, 2 Timóteo 2,2. Pastor Mário. Repita, por favor, o título. O título da lição, Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Aprendendo, sendo inteirado. Preste muita atenção. Com quem você aprendeu? Verdadeiramente você está inteirado do que você aprendeu? Como você tem se comportado diante de tudo isto? Repito o que já disse antes, estamos cercados de heresias, de falsos mestres, de enganadores. E o que é pior, enganadores sábios, bem treinados, bem adestrados. E temos que estar muito, muito atentos. De quem você tem aprendido? E Paulo aqui fala da avó dele chamada Lloyd, da mãe dele chamada Eunice. Isto nos conhecimentos judaicos, da Torá, da lei. E agora, através de Paulo, das revelações que Deus deu a Paulo, do Evangelho Novo, da graça de Deus, que Paulo foi chamado para exercer. Ele próprio disse numa determinada ocasião, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. E tudo isto Paulo passou para Timóteo, passou para Tito, passou para seus filhos na fé, para os seus filhos no ministério. Então, Timóteo aprendeu numa excelente escola e se firmou nela e se tornou-se um obreiro de Deus. Tanto é que no capítulo 4, versículo 12, da primeira epístola de Paulo a Timóteo, ele disse: ninguém despreze a tua mocidade, o que provava como ele era jovem. E ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Mas Paulo recomendava, olha, persiste em ler. Ou seja, cada vez mais adquira conhecimento. E depois ele disse, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O texto está em 1 Timóteo 4, vai do 12 até o 16. E eu digo para você, querido professor,
para você, querido aluno, com quem você tem aprendido. E eu te direi que tipo de aluno você é. Com quem você tem aprendido, e eu te direi que tipo de crente você é e será. Tome cuidado. Não ouça qualquer um. Não aprenda com qualquer um. Já dizia Jesus, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Então, seja um bom crente. Frequente uma igreja de qualidade. Que tenha um pastor, um obreiro que seja realmente um santo homem de Deus. De testemunho exemplar, como eu acabei de citar, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Pureza que está falando de limpeza. Obreiros limpos, santos. O resultado será monumental. Será maravilhoso. Timóteo aprendeu muito bem. E eu espero que você também esteja aprendendo muito bem. Segundo subponto. Segundo subponto. Permanecendo firme nas sagradas letras, versículo 15. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de que foste inteirado, por duas razões principais. Primeiro, porque sabia de quem tinha aprendido. Segundo, porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia. O que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício de seu ministério sob orientação paulina. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância no lar. Deuteronômio 6, de 4 a 8 e Provérbios 22, 6. O ensino cristão deve começar em casa, no lar. Deuteronômio 6, de 6 a 9. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação. Esse princípio vale para os nossos dias, Pastor Mário. Permaneça no que você aprendeu. É de fundamental importância. Agora, o importante é permanecer em quê? No quê? Volta à pergunta do primeiro subtópico. Você aprendeu de quem? Com quem você aprendeu? Porque se a coisa é boa, é bíblica, permaneça. Se você aprendeu com pessoas sérias, santas, puras, sábias, permaneça. Não desista, insista. Agora, se você aprendeu com pessoas erradas, coisas erradas, então mude. Mude para melhor. Saia do errado e venha para o certo. Saia das trevas e venha para a luz. Saia da mentira e venha para a verdade. Está me entendendo? Esse permanecer no que aprendeu depende. Se você aprendeu coisas certas, corretas, bibliocêntricas, permaneça. Não abra mão. Agora, se houve equívocos, mude. Não é pecado mudar do errado para o certo. Pelo contrário, é uma bênção. Recicle-se. Paulo disse, o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. Quem aprendeu com Paulo e permaneceu nos seus ensinos, se deu muito bem. Imagine os apóstolos que aprenderam com Jesus. Imagine a igreja do primeiro século que aprendeu com os apóstolos. Só coisa boa, só bênçãos. E hoje ainda temos santos homens de Deus, fiéis, santos, sábios, corretos, na exegese bíblica dos bons ensinamentos. Se você tem aprendido com os santos mestres, permaneça no que você aprendeu e o fim de tudo isso será o céu.
Mas se houve erros, se você veio de igrejas ou comunidades erradas, inidôneas, então acerte-se. Venha para o nosso meio. Venha para uma igreja de qualidade. Não estou citando aqui nem denominação, estou falando igreja bibliocêntrica. Corrija os erros. Venha para a verdade, para o ensino certo, e nele permaneça, e você irá muito bem. Terceiro subponto. Terceiro subponto tem o seguinte título: a Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. Versículo 16 na Nova Almeida Atualizada. O termo grego theopneustos, inspirada por Deus, divinamente inspirada, divinamente inspirada, vem das palavras theos, Deus, ou theos, e pneu, respirar, soprar. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado, toda Escritura, e também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo ou movidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1:21, na tradução brasileira e na Nova Almeida Atualizada. Esse caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única no gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Versículos de 15 a 17. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. Pastor Mário. Somente a Bíblia Sagrada é divinamente inspirada. Meus amados, isso nos emociona muito, muito mesmo. Pelo seguinte, prestem atenção. Ela começou a ser escrita por Moisés, 1500 anos antes de Cristo. Terminou com João no ano 96, depois de Cristo. Veja, em torno de 2500 anos, essa Bíblia levou para ficar pronta. Escrita por cerca de 40 autores, em diferentes lugares, em diferentes épocas, com diferentes culturas, costumes. Se for olhar por esse ângulo, era o tipo do livro que existia para dar errado. Imagine 40 autores, com ideias diferentes, culturas diferentes. Enquanto tínhamos um Moisés instruído em toda a ciência egípcia, tínhamos um Amós, que era um boiadeiro, um vaqueiro, cultivador de sicômoro. Enquanto tínhamos um apóstolo Paulo, sobrepujava todos da sua época em sapiência, tínhamos um Pedro, um Tiago, um João, singelos pescadores do mar da Galileia. Vocês estão vendo? Quanta diferença de cultura, de nível social, intelectual. E olha, de Moisés a Paulo, mais de 1500 anos. E por que deu certo este livro? Porque quem inspirou a Moisés foi quem inspirou a João. Do Gênesis ao Apocalipse. É por isso que a inspiração da Bíblia é plenária, não é parcial, é total. E os escritores que escreveram estavam debaixo da total unção plena do Espírito Santo. Eles foram divinamente inspirados por Deus para esses escritos. Não tem do que duvidar. Depois que eles escreveram, tipo os apóstolos, voltaram a serem homens normais. Até suas escritas depois foram normais. Mas neste momento, eram divinamente inspirados. Tudo quanto Paulo escreveu, divinamente inspirado. O que Pedro, Judas, João, Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, etc.
do Gênesis ao Apocalipse. A Escritura é divinamente inspirada. Teve o sopro de Deus, o sopro do Espírito Santo. Muitos desses profetas, o que eles escreveram, não viram seus cumprimentos. As profecias de Daniel, por exemplo, é um exemplo disto. De Ezequiel. O capítulo 37 de Ezequiel, que ele profetizou há 2.600 anos atrás, veio se cumprir agora, em 1948. Os capítulos 38 e 39, a guerra de Gog e Magog, ainda não aconteceu. O capítulo 47, o rio que vai sair do templo para sarar o mar morto, ainda não aconteceu. Vejam. Uma profecia que Enoque profetizou, ele que era o 7º depois de Adão. Ele falou sobre a segunda vinda de Jesus, descendo sobre Jerusalém, vindo com seus santos. Ainda não aconteceu. Vocês estão vendo, queridos? Está por vir. Está por acontecer. E muitos estão acontecendo agora. Esta é a palavra de Deus, inspirada. E como a misericórdia de Deus, ela é nova, nova a cada manhã. Se você ler um versículo 50 vezes ou mais, você vai ter 50 vezes ou mais mensagens diferentes. O jornal que você leu hoje já é velho, é passado. A Bíblia, ela se renova a cada dia, a cada manhã. É um dos mais antigos, se não for o mais antigo livro da Bíblia. E é o mais novo, é o mais recente. As mensagens, repito, são tão atuais que parece que seus escritores estão mandando para cada um de nós via internet. Parece que eles estão vivos, de tão atual que é. Eles sequer existem, não existem mais, mas o Espírito Santo que os inspirou continua vivo e fazendo cumprir, dizendo muito bem aquilo que Deus falou. Eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Jeremias 1:12. Louvado seja Deus pelas sagradas Escrituras, por este livro santo, que é a nossa base, a nossa regra de fé, prática, doutrina e salvação. Próximo ponto. Terceiro ponto da nossa lição de número 13. Tendo as Escrituras como o fundamento. Primeiro subponto, a autoridade apostólica. A Igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, conforme 1 Timóteo 5,18, Deuteronômio 25,4, Mateus 10,10 e Lucas 10,7, e da mesma forma as epístolas paulinas, 2 Pedro 3, versículos 15 e 16, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade, tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo. Pastor Mário. Muito importante esse terceiro e último ponto da lição. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento, no caso o Antigo, né, e o Novo Testamento, está no mesmo patamar de igualdade no que toca à inspiração. O mesmo Espírito que inspirou os profetas também inspirou aos apóstolos. Tanto é que Paulo diz que o fundamento dos apóstolos e dos profetas, todos estão arraigados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vemos claramente, senhoras e senhores, que a Bíblia Sagrada é divinamente inspirada. No Velho Testamento, por meio dos profetas, no Novo Testamento, por meio dos apóstolos,
E o que nos relata Atos capítulo 2, versículo 42 diz que todos permaneciam, perseveravam unânimes em quê? Na doutrina dos apóstolos, os quais receberam tais doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles andaram com Jesus, estiveram com Jesus durante 3 anos e 6 meses. Que seminário, né? Inigualável, insubstituível. Eles ouviram diretamente do mestre, dos mestres, o que eles passavam aos crentes daquela época. E o apóstolo Paulo, que não teve com Jesus, pois se converteu depois, mas ele teve uma experiência marcante pessoal com Jesus na estrada de Damasco. Jesus apareceu a ele. E depois de um bom tempo no deserto, ele brada dizendo aos coríntios: o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. 1 Coríntios 11, 23. Ah, senhoras e senhores, a autoridade apostólica era total. Porque Jesus foi o primeiro apóstolo, o total, o geral, e ele comissionou esses apóstolos. E esse colégio apostólico foi único, porque foi um colégio apostólico especial. Eles estiveram com Jesus. Eles aprenderam tudo diretamente de Jesus. O que eles receberam do Senhor Jesus é o que eles passaram para a igreja com a total, com a divina autoridade no ensino desta palavra. Que coisa linda, que coisa especial. Ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, a verdadeira igreja do Senhor, ela é apostólica, porque ela anda segundo, conforme a doutrina dos apóstolos. Segundo subponto. O segundo subponto tem o seguinte título: abrangência. Em muitas passagens no Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural escrituras, se refere ao Antigo Testamento algumas dezenas de vezes, conforme vimos em Mateus 21, 42, Marcos 12, 10, Lucas 24, 27, João 2, 22 e João 5, 39. Mas o contexto da expressão paulina, toda a escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. E sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Antigo e Novo Testamento. Terceiro subponto, o Manual de Deus, versículos 16, a parte B, e 17. Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda boa obra. Versículo 17. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Salmos 119, capítulo 119, versículo 105. Pastor Mário. Então, observamos aqui tanto a abrangência, Velho e Novo Testamento, como a Bíblia, como o manual de Deus. Tenho certeza que tudo devidamente já foi dito aqui, né? Seria só reiterar. Abrangência, Velho, Novo Testamento, tudo igual. Inspiração dos profetas, inspiração dos apóstolos, aprovação total do Senhor, em ambos os casos.
O Velho Testamento apontava para o Novo. E o Novo é a conclusão em Jesus. Comparo tudo isso como córregos que vão para os rios, e os rios que correm desaguando no mar, no grande oceano. Jesus, a graça. É o Antigo Testamento desembocando no Novo Testamento. É o Novo Testamento complementando o Antigo. O que no Antigo Testamento era implícito, no Novo Testamento ficou explícito. O que no Antigo Testamento muita coisa era obscura, no Novo Testamento tornou-se clara e evidente, como o sol do meio-dia, a pino em plena luz. O que estava oculto, os mistérios através dos séculos, foram revelados no Novo Testamento, na pessoa de Jesus e ministrado à igreja por meio dos apóstolos. Como disse Paulo, né? Completando-se as plenitudes dos tempos, nascido sob a lei e nascido de mulher, nos veio Jesus. Gálatas 4:4. Senhoras e senhores, tudo isso é maravilhoso demais. E para quê? Para o nosso aprendizado. E o que mais? Para nos dar sustentabilidade, convicção, firmeza, coragem, sapiência, para defendermos as razões da nossa fé. É o que cremos e temos que defender. Não precisamos de heresias nem falsos mestres, já temos os nossos. Firmemo-nos nesta fé, nesta palavra, e caminhemos firmes, convictos, em direção ao alvo, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está voltando para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras, Tito 2,14. E que você faça parte deste povo, que você esteja neste contexto, que esse trimestre tenha sido para você um trimestre de muito aprendizado. E de uma vez por todas, viu? Aprenda uma coisa: não coma qualquer coisa, não beba qualquer coisa, não ouça qualquer um. Tome cuidado. Beba numa fonte limpa, cristalina, vá a um pasto verdejante. Com quem você tem aprendido? Permaneça no que você aprendeu, se foi coisa boa, se foi coisa bíblica. E conserte-se e converta-se se você aprendeu em um mau caminho. Fica aqui as advertências. Deus abençoe a todos e preparemo-nos para o próximo trimestre. Viu? Vamos agora à conclusão da nossa lição. Vamos para a conclusão da nossa lição 13. A Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. Pastor Mário. Maravilhosa essa conclusão, né? A Bíblia. Santa palavra do Senhor nosso Deus. Nossa única fonte de fé, regra espiritual, plataforma doutrinária, salvífica. Conforme eu já disse no começo, creia na Bíblia, seja salvo, salva. Leia a Bíblia, seja sábio, sábia.
pratique a Bíblia, sejas santo, santa, diante de Deus. Bíblia para o mundo, Bíblia para os homens, Bíblia para Israel, Bíblia para a igreja, Bíblia para mim, Bíblia para você. Apegue-se a ela, medite nela dia e noite. E se você praticá-la, como ela te ensina e te mostra o caminho do céu, a salvação estará garantida para você. Deus te abençoe. Meu Deus e meu Pai, rendo-te graças por este trimestre tão abençoado, Senhor. E que tenhamos a consciência devida em buscar de Ti o conhecimento por meio da Tua santa palavra para defendermos a nossa fé, as razões da nossa fé. Pai Santo, abençoe a todos, cada professor, cada aluno, as igrejas. Derrama sobre todos a Tua graça, Teu Espírito, a Tua inspiração. Cura os enfermos. Solucione os problemas, meu Pai. Estas coisas eu te imploro, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o insondável amor ágape, que a inefável e justificadora graça, e que a divina consolação do triuno Deus, o imanente Pai, o onipotente Filho, o onisciente Espírito Santo, sejam sobre todos vós, em toda a face da terra, que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo, para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras, para com ele morar por toda a eternidade. Amém. Amém. Sou a triste ovelha, longe do pastor. Eu andava perdido quando me encontrou. Com sua voz suave, logo me chamou e em seus braços altos Jeová me levou. Às 99 deixou no redil, foi-se ao deserto a buscar-me a mim. Com uma calma imensa pôs-se a procurar-me e achou-me gemendo, padecendo dor. Se sentou ao meu lado, com amor me olhou. Vem, minha triste ovelha, escuta minha voz. Não me desconheças, sou o bom pastor. Vamos ao rebanho do reino da paz, ali onde vive meu Rei celestial. Se pelas fadigas não podes andar,
meus braços te quero levar. Vem, minha triste ovelha, vamos ao redil, que muito ternos pastos tenho para ti. Comigo pra sempre